Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre o MXRF11. Provavelmente você já ouviu falar desse fundo, talvez você seja cotista, talvez você pense em ser cotista desse fundo, mas uma coisa eu te garanto, você precisa assistir esse vídeo e o conteúdo que eu vou te passar aqui hoje, antes ou de começar a investir ou de continuar investindo nesse fundo imobiliário. Vou te passar informações importantes, relevantes e o que esperar do MXRF para os próximos anos, daqui para 5, 10, 15, esse deve ser o pensamento do investidor de longo prazo, beleza? Mas antes da gente começar, caso não for inscrito, inscreva-se aqui no canal. Toda semana tem conteúdo, tem vídeo novo para te ajudar aí na sua caminhada rumo à liberdade financeira. E ao fim do vídeo, deixe seu like e também o seu comentário, beleza? Então, como eu já disse, o MXRF é aquele fundo que todo mundo que investe em fundo imobiliário conhece. Tem muita gente que nunca nem ouviu falar, não sabe nem direito o que é fundo imobiliário, já ouviu falar de MXRF11. São 700 mil cotistas desse fundo imobiliário, o dobro do que tem o segundo maior fundo imobiliário em cotistas, o HGLG11. Então é uma diferença imensa aí no número de cotistas. E ao que se deve esse sucesso desse fundo imobiliário? Primeiro ponto, o desdobramento de cotas que ele fez. Muita gente não sabe, mas o MXRF começou há mais de 10 anos atrás sendo negociado em bolsa ali na casa dos R$100, como a maioria dos fundos imobiliários negocia. Só que no ano de 2017, a gestão desse fundo imobiliário quis inovar, quis fazer diferente e quis dar liquidez para esse ativo. E qual foi a ideia que eles tiveram? Por que negociar uma cota de 100 se a gente pode transformar uma cota em 10 cotas e negociá-las a R$10? Isso vai dar uma atratividade maior, né? Então, muita gente que está chegando em bolsa, quer colocar ali pouco dinheiro, pode investir no nosso fundo imobiliário aqui, né? E já ter os seus rendimentos. Então, o MXRF foi um dos pioneiros aí do mercado em negociar nessa base de R$10. E os resultados, esse fundo já colhe aí há 5 anos, mais ou menos, que essa base de cotistas ter explodido, né? Chegando aí aos 700 mil cotistas. Então, o sucesso desse fundo imobiliário se deve muito a isso. Mas também é um fundo que, ao longo do tempo, sempre se mostrou um fundo muito resiliente, um fundo que sempre trouxe bons resultados aos seus cotistas. Esse é o segundo ponto que, no meu ponto de vista, né, traz esse sucesso todo a esse fundo imobiliário, tá? E a questão da gestão feita aí pela XP também é uma gestão muito renomada no mercado. Unindo esses 3 pontos, a gente consegue explicar um pouco do sucesso aí que o MXRF vem tendo ao longo do tempo. E aí muita gente tem estratégias distintas a investir nesse fundo imobiliário. Então muita gente que me procura falando: Gabriel, eu tenho pouco dinheiro, eu tenho 50, 100, R$150. E eu já falo logo de MXRF, você já pode pensar em colocar ali seus primeiros R$10. No outro mês você vai estar recebendo aí ou próximo ou na casa aí de 1% de dividendo ao mês, que é o que mais ou menos ele entrega se você pegar aí os últimos rendimentos desse fundo imobiliário. Então, esse é um fundo imobiliário muito conhecido por conta disso. Mas vamos nos adentrar mais aqui nesse fundo imobiliário. Eu gosto de usar muito esse site aqui também, o Fundamentos, né? Ele tem aqui alguns históricos e algumas informações super importantes sobre os fundos imobiliários. Então, a gente pode ver um pouco dos rendimentos que esse fundo imobiliário foi entregando ao longo do tempo. Então, aqui, esse rendimento aqui maior que a gente está vendo aqui foi antes dele ter feito o desdobramento. Então, aqui, daqui para trás, foi antes dele ter feito esse desdobramento de cotas, e aí ele começou a desdobrar uma cota em 10 e aí os dividendos vieram aqui para a base dos 10 centavos para baixo, né? Então ele começou aqui em 2017 mantendo uma média de 6, 7 centavos de dividendo. Ao longo do ano de 2018 a 2019 ele foi subindo esse patamar de dividendos recorrentes para 7, 8, chegando em alguns meses a 9 centavos. E a partir desse ano de 2022, a gente viu em vários meses esse fundo trazendo de 10 centavos acima, né? Então, ao longo do tempo, a gente percebe que a média de distribuição desse fundo foi subindo. Ponto super importante, ponto muito bom para a gente ir avaliando, né? O dividend yield dele foi crescendo ao longo do tempo. Então, um ponto muito bom aqui. A gente consegue ver também um pouco do histórico de cotações, né? Que o fundo veio trazendo aí ao longo do tempo. Lembrando que todo esse preço aqui é um preço já levando em consideração a cota desdobrada, mas se a gente olhar aqui o relatório gerencial desse fundo, que eu gosto bastante, a gente entende alguns pontos dele. No dia que eu tô fazendo essa gravação, esse fundo aqui está sendo negociado abaixo dos R$10, que é um preço super importante também para fundo de papel, como é o caso dele, né? Tá negociado aqui abaixo do valor patrimonial, é bem interessante. O valor patrimonial dele, lembrar que é R$10,20. Então, comprando abaixo é um momento
bem interessante de compra. Aqui no relatório gerencial a gente tem algumas informações importantes aqui desse fundo. Uma das principais é no que ele investe. Muita gente compra MXRF11 e nem sabe o que tem lá dentro. Só sabe que é um fundo de R$10 que entrega 10 centavos e tá bom. E cara, se você tá pensando em ter patrimônio nesse fundo, como é o meu caso, hoje eu tenho aí 1.400 cotas mais ou menos desse fundo imobiliário, você tem que investir em um fundo que você entende o que tem lá dentro, né? Comprar só por comprar porque viu alguém falando que é interessante e tal. Não, você tem que entender o que tem lá dentro. E aqui a gente entende, olhando aqui para o relatório gerencial, quais são os ativos que esse fundo imobiliário investe. Então, a carteira dele é essa aqui, ó. 75% tá em papel, né? Por isso que a gente fala que ele é um fundo imobiliário de papel. E aí ele segue aquela regra dos 2/3. Então, ele é só classificado como fundo de papel porque mais de 2/3 aí do seu patrimônio tá em CRIs, né? Que são certificados de recebíveis imobiliários. Então, 75% tá nisso. Mas ele é um fundo que tem uma estratégia também mista. Ele pode investir em outros ativos. Ele tem 7% em permutas financeiras, são alguns imóveis que o fundo também investe. 15% em outros fundos imobiliários, tá? Então ele também investe em cotas de outros fundos imobiliários. E 3% ele deixa em caixa. Caixa esse para reserva e também para oportunidades que forem surgindo ao longo do tempo. Então a gente percebe que é um fundo que não só tem papel dentro da carteira, ele tem uma estratégia diversificada. Em outros tempos, a gente falava que o MXRF tinha uma estratégia mais híbrida, né? Porque ele tinha porcentagens maior em outros fundos, tinha porcentagem maior em permutas financeiras e menos em papel. De um tempo para cá que ele foi se posicionando mais em papel e a gente veio classificando ele assim como um fundo de papel. Então, ele é um fundo que tem esse papel híbrido. Muita gente não sabe, mas ele pode investir em outras coisas a não ser papel aí para dentro da sua carteira, de acordo com o que a gestão achar mais viável no momento. Lembrando que a gente investe em um fundo aqui de gestão ativa, então o gestor que tem ali a capacidade e é quem decide realmente onde vai investir. Eu vou investir mais em imóvel, eu vou investir mais em fundo imobiliário. Ele vê onde está o melhor cenário, né, e investe ali onde ele acha mais bacana. Por isso que é importante a gente investir em fundos imobiliários com boas gestoras, né, com bom histórico, para a gente ter bons resultados no fim do tempo também. Outra coisa importante também são os indexadores que esse fundo tem. Então, muita gente também não faz nem ideia do que é isso, mas o indexador é a taxa que se tem ali no papel, né, no CRI. Por que um fundo de papel a gente chama aí de dívida imobiliária? Porque o fundo imobiliário empresta dinheiro e esse dinheiro volta o valor total mais alguma taxa. E aí, quais são as taxas? A gente tem aqui mais abaixo quais são essas taxas. A gente tem taxas de inflação, IPCA e IGPM, mas a gente também tem taxas aí anexadas à Selic, como é o caso do CDI. Então percebam aqui como esse fundo imobiliário tem grande parte aqui, tanto em IPCA, aqui mais ou menos 48%, IPCA, e IGPM também, ele tem aqui 16%, mas ele também tem uma parte bem relevante em CDI. Então é um fundo que mais uma vez possui uma estratégia mista também em indexação. Então esse aqui é o MXRF11. Dentre os fundos imobiliários que ele investe, aqui a gente pode ver quais são os principais. Muita gente também não tem essa noção, mas a gente tem fundos aqui, se você olhar uma primeira vista, tem vários fundos aqui desconhecidos. Fundos esses que são para investidores qualificados. Então, você que não é investidor qualificado, para quem não sabe, o investidor qualificado é aquele investidor que precisa ter pelo menos R$1 milhão investidos em bolsa, né? Ou então ele tenha sido aprovado, tá? Para ser classificado como investidor qualificado, mas a maneira mais simples, né? Simples, entre aspas, de ser um investidor qualificado é ter R$1 milhão investido em bolsa. E aí, o investidor qualificado tem a opção de investir em alguns ativos que os investidores gerais não têm. Mas, para quem não é investidor qualificado, a única opção de se investir em fundos imobiliários aí exclusivos para investidores qualificados é através de outros fundos, como o caso do MXRF. Então, comprando o MXRF, você também tem acesso a outros fundos imobiliários que você não teria, como é o caso aqui do SPVJ11, né? A maior posição, inclusive, aqui do fundo imobiliário é um fundo voltado para investidor qualificado. Então, a gente tem outras opções aqui também. Então, é um outro ponto que eu levo aqui em consideração para o MXRF, é esse. A gente tem uma estratégia diversificada, a gente, mesmo não sendo investidor qualificado,
você consegue com R$10 investir em ativos que muitas vezes performam muito acima dos ativos ali abertos para qualquer pessoa em bolsa. Então esse é um outro ponto bem interessante também. Então dessa parte aqui de indexação a gente já falou, e aqui o relatório gerencial traz informações mais gerais sobre o fundo imobiliário. Aqui no final tem os ativos, né, os imóveis que o fundo imobiliário investe. Então a gente tem uma lista aqui extensa de vários imóveis que o MXRF investe, apesar de ser só 7% do patrimônio, mas ele também investe, e aqui acaba o relatório gerencial. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso, o MXRF mais por dentro. Por isso que eu falei que não invista ou não siga investindo sem antes ver esse vídeo. Eu li o relatório gerencial do MXRF aqui, principais informações, vocês viram que eu não precisei ler todo, mas com as principais informações para você entender onde você está colocando o pé, onde você está investindo. Do meu ponto de vista, o MXRF sim é um ótimo fundo imobiliário, já vem mostrando isso aí há mais de 10 anos em mercado, e para futuro, né, muita gente me pergunta isso: Gabriel, você acha que a MXRF pode chegar a valer 15, 20, 25 reais em algum momento? Isso pode acontecer sim, mas é importante a gente lembrar alguns pontos. Fundo imobiliário tem por lei que 95%, pelo menos 95% do lucro é repassado como dividendo. Então, pouco desse lucro fica ali para o caixa do fundo imobiliário, né? Então, ele precisa fazer muitas emissões, né? Muitas subscrições ao longo do tempo. Mas à medida que o MXRF11 vai ganhando tamanho, vai ganhando proporção em mercado, esse 5% que ele retém, vamos dizer assim, vai ficar cada vez maior, porque ele vai estar colocando novas cotas no mercado, vai ter mais cotistas, o fundo vai ficar maior, esse 5% cada vez mais vai ficar mais relevante. E aí, esse fundo imobiliário vai conseguir crescer sem mesmo precisar fazer subscrições. Quando isso vai acontecer, a gente não tem como prever. Isso pode ser daqui 3, 4, 5, 10 anos, mas isso é o futuro não só do MXRF, mas de vários outros fundos imobiliários que estão crescendo. Fundos que já têm patrimônio aí, que já passam do R$1 bilhão, né? O caso do HGLG, BTLG, IRDM, entre outros fundos. A tendência natural é que isso aconteça sim, mas deve demorar algum tempo para acontecer. A gente viu algum tempo atrás, você pega aqui o gráfico dos últimos 5 anos desse fundo, mais precisamente ali no final de 2019, esse fundo imobiliário chegar aqui a quase R$14 valor de cota, né? Hoje ele está abaixo dos 10. Então, sim, é possível a gente ter boas valorizações, conseguir vender por preços muito bons, mas quando o cenário econômico coopera para isso, quando a gente está em um momento de Selic em queda, isso pode acontecer para o ano que vem ou não, ainda é uma interrogação que o mercado tem em relação à taxa de juros, se vai se manter, se vai subir, se vai cair, né? O Banco Central voltou a reafirmar que para o ano que vem a tendência é de queda, mas a gente ainda não tem uma certeza, mas isso pode acontecer ao longo do tempo, tá? Então, em relação ao preço de MXRF ao longo do tempo, sim, pode acontecer dele chegar a 14 a 20 reais o valor de cota, mas isso, na minha visão, deve demorar aí pelo menos uns 5 anos para acontecer, beleza? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixa aqui abaixo seu comentário, o que você achou, se tinha alguma informação que você não sabia sobre o MXRF. Nos vemos nos próximos vídeos e valeu!